Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Jogo atrasado da quarta rodada do Brasileirão da Série B. Tivemos mais cedo também um jogo atrasado, justamente por causa da final da Copa do Nordeste entre Ceará e Sport. Então, os dois times não jogaram na quarta rodada e fizeram o jogo nesta quarta-feira. O Ceará enfrentou o Vitória e perdeu em casa para o Vitória. Vitória com 5 jogos e 5 vitórias. O Vitória espetacular nesse início de Campeonato Brasileiro de Série B. E o Ceará na zona do rebaixamento. E um pouquinho mais tarde, esse jogo que vamos comentar nesse momento, do Sport fazendo o seu terceiro jogo, a terceira partida do Sport. O Sport é o time que menos jogou nessa Série B, tem apenas 3 jogos, né? A maioria já tem 5 jogos, 5, 4, mas a maioria tem 5. O Sport é o que menos jogou, foi para o seu terceiro jogo. Esse jogou em casa, né? Tem ali a punição, sem torcida. Jogou contra a Tombense, um time de Minas Gerais, que ali não é nenhum candidato. Não vejo o Tombense como nenhum candidato a subir para a Série A, mas vejo sim o Tombense com um time, pelo que a gente viu hoje, condições de permanência na Série B, não com tranquilidade, mas muita condição de estar ano que vem na Série B, pelo futebol que eu vi da Tombense. Não sei se Tombense vai correr risco de rebaixamento, apesar de Tombense ter tido 5 jogos e apenas 1 vitória. Mas o que o Tombense mostrou hoje não é de um time que vai brigar contra o rebaixamento. Essa é a minha opinião do que eu vi hoje desse jogo. Sport 3, Tombense 2. Tá? Sendo que o Tombense a gente sabe, né? Foi dar uma olhada nas escalações anteriores. Tem ali alguns jogadores que não puderam jogar. Tem 2 ou 3 jogadores titulares que não jogaram. Então, não começou bem Tombense, mas, cara, o futebol apresentado, a não ser que fez um jogo muito acima do que se espera do Tombense, porque é o primeiro jogo que eu tô vendo da Tombense na Série B. E, sinceramente, não achei um desastre a Tombense. Sinceramente, não achei. Muito pelo contrário, durante parte do jogo, a Tombense criou problemas para o Sport, que nitidamente o Sport é melhor do que a Tombense. Tanto técnica, quanto individual, quanto coletiva, o Sport é melhor. Mas encontrou algumas dificuldades. Então é sobre isso que a gente vai falar. Então peço a você, meu amigo torcedor do Sport, meu amigo torcedor da Tombense, eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Exemplo com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá, cara, para falar desse jogo. Cara, o jogo foi um jogo animado, cara. Foi um jogo muito melhor do que o primeiro jogo, Ceará e Vitória. Apesar do Vitória ter vencido por 2-0, não foi um jogo muito bom. Mas esse jogo, Sport 3, Tombense 2, foi bem mais animado. Foi tecnicamente melhor jogado. O Sport com mais segurança,
tá? No que estava fazendo. A Tombense com mais posse de bola, o tanto que ao término do jogo, Tombense teve mais posse de bola. A Tombense chutou mais em direção ao gol. O Sport foi mais certeiro, mais chute. A Tombense teve mais posse de bola. A Tombense acertou o número de passes certos da Tombense foi melhor, ou seja, o time da Tombense não fez um jogo ruim. A diferença básica para mim desse jogo foi o ataque. O ataque do Sport foi superior ao ataque da Tombense. A Tombense teve muita dificuldade, não tem um centroavante fixo, teve que improvisar ali o jogador Alexandre, e acabou fazendo 2 gols e quase que faz o terceiro, se não é o Renan. Mas o Sport venceu esse jogo por alguns motivos. Primeiro, o ataque é superior. Segundo, o Luciano Juba está numa fase espetacular, né? Pena que parece que vai embora, né? Está indo para o Bahia, na qual vai fazer uma falta gigantesca ao Sport. Outra, Wagner Love fez uma grande partida e é um grande jogador. O Jorginho foi um dos destaques desse jogo do Sport. O Tiet foi muito bem. O Fabinho sempre um leão ali, lutando no meio de campo. Então teve algumas peças no Sport que sobressaíram e fizeram essa vitória. Tombense nitidamente tinha um problema de ataque, é um time que conduz a bola, que toca a bola, que tenta gerar, que tenta criar. É um time treinado, porque você vê que quando o Tombense taca a bola, eles tentam fazer triangulação, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Você vê a chegada do meio de campo, a defesa subindo, a movimentação, ou seja, é um time que é bem trabalhado. Tem deficiência técnica nítida, mas é um time bem trabalhado que, apesar de toda a falta de qualidade que tenha no time, mas tem um coletivo. É por isso que eu digo, os resultados da Tombense nesse início de Campeonato Brasileiro não são ruins, mas pelo que eu vi da Tombense nesse jogo, cara, sinceramente eu não vejo a Tombense assim nessa briga contra o rebaixamento. Eu já vi muitos jogos da Série B agora, de times, né, que estão na Série B, e vi times bem inferiores à Tombense. Mas é complicado. Mas esse jogo, a Tombense mostrou. Tem um problema no ataque, mas é um time que faz as suas triangulações, chega à frente. E outro detalhe, o camisa 2 da Tombense, tá? Eu não sei se ele é titular, se não é. Irmão, ele bate muito bem na bola nos cruzamentos. Ele deu 4, 5, 6 cruzamentos. E é um time treinado, porque todos os cruzamentos dele é no segundo pau. É nas costas do lateral. Todos os cruzamentos dele, pode reparar. Todos os cruzamentos dele que ele acertou muitos, é no segundo pau. E assim foi criada oportunidades. O Egídio quase que faz um gol, o outro teve o gol. Ou seja, também foi um destaque. Tanto o Alessandro, pelo Tombense, que fez os 2 gols, e quase que faz o terceiro, como esse lateral. Tem outro detalhe, os 2 goleiros trabalharam bem. O goleiro do Tombense evitou que no primeiro tempo o Sport fizesse uns 4, 5 gols. O Sport poderia ter saído pela quantidade de gols que fez, de jogadas que fez e oportunidades, poderia ter saído saiu com 2, mas poderia ter saído com uns 3, 4 gols o Sport no primeiro tempo. 2 lances que o goleiro pegou. No segundo tempo o Sport também teve. Então você pega o Sport teve pelo menos, na minha opinião, as 5, 6 chances de fazer o gol. Fez 3, mas poderia ter feito 4, 5, 6. Esses 3 que eu estou falando foram grandes defesas do goleiro da Tombense. Então o goleiro da Tombense salvou o Tombense também de tomar mais gols. Como o Renan também salvou o Sport de ter tomado o gol do empate.
No segundo tempo, quando a Tombense faz o segundo gol, ela já tinha criado uma chance com o Egídio, depois saiu o gol, e depois tem outro lance que quase que a Tombense empata. Ou seja, a Tombense criou situações de gol para empatar esse jogo. Seria justo? Talvez fosse justo sim, porque criou as oportunidades. O Sport também criou as oportunidades, mas não fez. Fez 3. Poderia ter feito 4, 5 gols. Teve chance, mas o goleiro pegou. Mas, na minha opinião, foram 2 times organizados, aonde ofensivamente o Sport é mais forte, tem qualidade maior, tanto no ataque, quanto no meio, quanto na defesa. O Sport é melhor nos 3 setores, porém, o Sport hoje teve deficiências defensivas. No primeiro gol houve erro, no segundo gol houve erro, no quase terceiro gol, erro da defesa também. Ou seja, o sistema defensivo do Sport, que é muito sólido, hoje deu algumas brechas. E a Tombense aproveitou. Poderia ter amargado o empate. Faltou a Tombense mais ataque, né? Mais qualidade no ataque, um time um pouquinho mais agressivo. Apesar de ter a posse de bola, de trabalhar a bola, faltou o ataque. Faltou ataque. E o sistema defensivo da Tombense também não estava conseguindo encontrar o ataque do Sport. Tombense tomou 3 gols, mas poderia ter tomado 4, 5 gols, se não é o seu goleiro. Então foi um jogo bem animado, para mim tecnicamente bem jogado, com o Sport melhor, mas com a Tombense mostrando força, mostrando uma certa qualidade, faltando algumas coisas, principalmente no ataque, algumas falhas na defesa, como teve falha na defesa do Sport. Cara, mas foi um jogo muito interessante, aonde eu reafirmo a minha posição. O Sport é um dos candidatos a voltar para a Série A. Tá? Começou muito bem, acabou não ganhando a Copa do Nordeste, que entrou na final, na minha opinião, como favorito, mas o título que o Sport não ganhou na Copa do Nordeste foi por ter perdido em casa. Quer dizer, ter perdido em casa. E perdeu em casa, não foi isso? Porque o segundo gol não foi mando do Ceará, ou foi mando do Sport? Agora me pegou. Não, primeiro jogo foi mando de campo do Ceará. O Ceará ganhou de 2-1 e no segundo jogo o Sport ganhou de 2-1, de 1-0, foi para os pênaltis. E o Ceará levou a melhor. Talvez aquela derrota fora de casa para o Ceará de 2-1, eu acho que foi mais significativa para não ganhar a Copa do Nordeste. Mas tem que levantar a cabeça. Ele levantou a cabeça. O Sport vai para o seu terceiro jogo, empatou o primeiro com o time praticamente em reserva, e os 2 que jogaram com o time titular, o Sport ganhou. Tem o Sport aí na Copa do Brasil, vai ter jogo difícil, vai ter que se dividir um pouco, mas o Sport, para mim, é um dos candidatos a chegar à Série A. Tem que manter o foco. É um time bem arrumado, bem trabalhado, bem produzido. Com isso, com essa vitória que para mim foi justa, mas foi difícil, foi complicada. A defesa do Sport mostrou falhas, mas o ataque se mostrou muito positivo. E o jogo que o Tombense fez não é para o Tombense, pelo jogo que fez, está beirolando a zona de rebaixamento. Inclusive, os 2 perdedores dessa 4ª rodada atrasado, que foi Ceará e Tombense. A Tombense jogou muito melhor que o Ceará, mas muito melhor que o Ceará. Então, estou fazendo essa comparação. Então, com esta vitória do Sport, o Sport sobe com 3 jogos apenas, 2 a menos que o restante. O Sport sobe para a 8ª colocação com 7 pontos. O Vitória tem 15, né? Tem 8 pontos a mais em 5 jogos. Mas se eu não estiver enganado, deixa eu dar uma olhada aqui. São 5 times que ainda não perderam. Vitória não perdeu, Criciúma não perdeu, Atlético Goianiense não perdeu e Vila Nova não perdeu. Mas todos desses 4, que são os 4 primeiros, 3 já têm
5 jogos. E o Vila Nova que tem um a menos, tem 4. E o Sport que tem 3 jogos que também não perdeu. Invicto apenas o Vitória. Então o Sport termina, né, aí, fechamento na 7ª colocação e a Tombense na 15ª colocação com 4 pontos. 1 vitória, 3 derrotas e 1 empate. Então tá aí a minha análise, grande vitória do Vitória. Só para lembrar a galera, porque do Vitória, porra, do Sport, aqui eu fiz do jogo do Vitória, desculpa, que é rubro-negro também, foi mal. O Vitória também é leão, foi mal, desculpa. Grande vitória do Sport, tá? Me perdoe, torcedor do Sport. Grande vitória do Sport por 3-2 num jogo complicado, encardido, mas que o Vitória mostrou mais qualidade, que o Sport, porra, mostrou mais qualidade, principalmente no ataque, tá? Para fazer os 3 gols. E galera do Sport, vamos lá para o nosso WhatsApp, dá essa moral aí, dá esse link e divulguem o nosso trabalho. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!